Oi, bem-vindo, bem-vinda, vem comigo, vem comigo. Pode entrar, seja bem-vindo. Pode sentar comigo. Que bom te ter por aqui. Hoje eu quero passar para o senhor e para a senhora o máximo de informações sobre implantes dentais, ou seja, como o senhor ou a senhora recuperar o seu sorriso com implantes dentais. Espero que seja útil. Bom, hoje eu quero mostrar para o senhor e para a senhora como se recupera um dente perdido com implantes. É a forma mais simples de se recuperar dentes perdidos com implantes. Mas antes eu quero mostrar como é que se fazia antigamente. Antigamente, como é que se recuperava? Quando era extraído um dente. Quando se tirava a coroa e a raiz. Inclusive aqui é uma comparação entre uma coroa e uma raiz. Quando se extraía um dente, se perdia a raiz dele também. Então, o que se fazia habitualmente era desgastar os dentes do lado e com isso se instalava uma ponte fixa, uma prótese de mais de um dente fixa, apoiada nos dentes do lado, para recuperar, ou seja, a recuperação de um dente era feita às custas de dois dentes, muitas vezes bons. E isso acabava causando alguns problemas. Um deles era que essa área embaixo de onde era a raiz murchava, reduzia o volume, diminuía a altura e diminuía a largura. E com essa perda de altura, aumentava a chance de acontecer um acúmulo de alimentos e placa e cárie nos dentes ao lado. Ou seja, a longevidade desses trabalhos não era tão previsível. Era mais difícil saber se esses trabalhos iam durar muito tempo. E a recuperação de dentes perdidos com a prótese fixa, pelo fato dos dentes serem unidos uns aos outros, impedia o uso do fio dental diretamente. Com isso, a dificuldade de higienização era maior, ou seja, precisava ter um passa-fio e alguns outros recursos. Então, a dificuldade de higiene nessa região acabava por aumentar a chance de ter problemas e de ter cáries nos dentes que eram os pilares da prótese, e com isso a durabilidade desse tipo de trabalho era reduzida. Em função disso, se buscaram outras alternativas e com o desenvolvimento dos implantes dentais, o que se chegou em termos de tecnologia? Hoje em dia se faz o quê? Hoje em dia a tecnologia permite, ocorrendo a perda de um dente, se insere um implante na região onde antes tinha uma raiz, se insere o implante para se recuperar esse local, ou seja, o implante nada mais é que uma raiz artificial, e o implante, que é inserido com uma cirurgia com anestesia local, com toda a segurança, permite o quê? Se ter novamente uma raiz, dessa vez artificial, mas com longa durabilidade, se insere uma coisa que se chama pilar, é uma base onde vai se apoiar o dente, e com isso se recupera o dente perdido. De forma bastante natural. Ou seja, essa recuperação do dente perdido hoje é realizada com os implantes e acaba se atingindo um resultado muito mais próximo, praticamente igual ao dente natural, e pela facilidade que se tem de se higienizar o dente com o fio dental, de mesma forma que o dente natural, a durabilidade desses trabalhos é muito mais longa. Ou seja, hoje em dia, recuperar o sorriso com muito mais segurança, com o uso de implantes dentais, é uma realidade. Então, depois que o implante recuperou o dente perdido, é importante nós sabermos como se faz para limpar esse dente sobre o implante. É basicamente igual a um dente natural, ou seja, você pode utilizar o fio dental
Basta aplicar nessa região, entre os dentes, fazer um movimento de lustrar sapato, que a gente chama, né? Eu explico para os pacientes. Isso facilita demais a manutenção dos trabalhos, né? Basta você fazer a limpeza com fio dental. E uma segunda opção é utilizar essas escovas interdentais para próteses, para trabalhos maiores. Então essas escovas interdentais, estou dando um exemplo, né? Essa é uma das opções que a gente utiliza. Então essa escova interdental, como ela tem um ângulo igual da escova habitual, dá para se utilizar ela para a higiene entre os dentes. Tá? Então se aplica aqui no meio. E uma outra opção, então com a escova interdental é possível limpar entre os dentes, entre o dente natural e o dente que recebeu o implante, para os espaços que forem um pouco mais largos. Em espaços menores, pode-se utilizar o fio dental com toda a tranquilidade, como se fosse um dente natural. Então a melhor forma de limpar o seu trabalho sobre implantes é, basicamente, com uma escova interdental ou com um fio dental. Um outro detalhe importante sobre o tratamento com implantes dentais é o tamanho do implante, ou seja, quando se pensa em recuperar o dente perdido com implantes dentais, é importante que a região óssea onde vai ser colocado o implante tenha uma boa largura e altura. E com o desenvolvimento dessas técnicas de recuperação de dentes com implantes, os implantes hoje em dia reduziram o seu tamanho de comprimento e a sua largura, melhoraram a resistência com o uso de outros materiais, e com isso se consegue recuperar dentes em áreas ósseas com menor tamanho, ou seja, muitas vezes não se necessita utilizar enxertos ósseos para aumentar o tamanho do osso para receber o implante. Na verdade, o que ocorreu de desenvolvimento é que o implante diminuiu de tamanho, mas manteve as qualidades. Em alguns casos, aumentou a resistência mecânica por uso de novos materiais. Então, a recuperação de dentes perdidos com implantes dentais hoje é uma realidade que está cada vez mais acessível para mais pessoas. Esse é um detalhe importante para você ter em mente. E outra coisa importante é o seguinte, quando se faz uma escolha de um tipo de implante, é importante também se levar em conta o grau de experiência do profissional, ou seja, quanto ele estudou, quanto ele se aperfeiçoou, qual é o tipo de sistema que ele utiliza, se o sistema que ele usa pode dar um suporte para ele, se ele recebe os materiais com facilidade no consultório. Esse tipo de detalhe é muito importante, você como paciente perguntar para o seu dentista. E qual é o tamanho de implante para o meu caso? Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos pacientes. O implante, idealmente, ele pode ser o mínimo de comprimento que o implante precisa ter para repor um dente são 8 milímetros. E essa é uma medição que é feita por exames como a tomografia computadorizada, que é um exame como esse aqui. Então, na tomografia computadorizada, que é um dos exames que se realiza no planejamento para se fazer uma cirurgia com implantes, se faz a medição óssea da área onde vai se recuperar o dente perdido. A partir dessa medição óssea e mais um exame que se chama moldagem digital, esse escaneamento digital permite o quê? Se juntar esse planejamento no computador e se fazer uma cirurgia planejada de forma virtual, ou seja, cirurgia guiada por computador. Essa tecnologia é hoje o que tem de mais moderno em odontologia na área de implantes, ou seja, hoje não precisa-se mais utilizar aquela massinha para fazer uma moldagem e se ter um modelo da posição e do tamanho dos dentes. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um modelo feito a partir de uma moldagem digital, um escaneamento digital em que se observa, é muito parecido com o modelo de gesso de antigamente, mas ele é oco, né? Porque ele é feito todo uma moldagem digital
e esse arquivo ele só mostra a superfície. E aí se consegue avaliar as relações de encaixe, a posição dos dentes, o local onde se vai inserir o implante, a forma como a gengiva está organizada, o padrão que ela tem para se planejar a hora de colocação dos dentes. E com o planejamento feito no computador, se obtém o quê? Um modelo e uma guia que vai permitir se colocar o implante de forma muito precisa. Em algumas vezes a cirurgia é feita até sem cortes, sem pontos, de uma forma super prática e fácil com essa técnica de cirurgia guiada. Essa é uma opção de tratamento que a gente utiliza bastante aqui no consultório. Então, um exemplo, mostrando aqui, a partir desse exame, que é uma tomografia computadorizada, mais uma avaliação do paciente. O paciente vem no consultório, faz uma avaliação de saúde, quais remédios toma, como é que está o padrão de saúde, se fez algum tratamento médico prévio, se toma alguma medicação. A partir disso, o paciente é liberado para fazer o procedimento cirúrgico de inserção do implantes, feito todo o planejamento de como vai ser a reposição do dente perdido, se faz um planejamento de como vai ser a prótese, de que tipo vai ser feita a prótese, se faz um planejamento com uma tomografia computadorizada, que é uma medição da altura e da largura óssea com precisão, se faz mais alguns exames, e aí com isso, esse planejamento no computador permite que se faça essa impressão de uma guia e com toda a segurança se consegue fazer a cirurgia de instalação do implante com toda a segurança e recuperação do dente perdido. Um aspecto muito importante que eu quero trazer para o senhor e para a senhora também é o seguinte, e nos pacientes que perderam todos os dentes de baixo ou todos os dentes de cima, como se recupera esses dentes? Tem várias formas. Uma delas, por exemplo, um exemplo no maxilar de baixo. No maxilar de baixo pode-se utilizar 2 pinos e se consegue recuperar os dentes da arcada inferior inteira, utilizando-se os implantes para se apoiar uma prótese, para se encaixar, mas se pode tirar a prótese para higienizar. Só que o grau de segurança que o paciente vai ter utilizando esse tipo de tratamento vai ser muito mais elevado do que simplesmente uma dentadura, uma prótese total. Então essa é uma das opções de recuperar os dentes, utilizando implantes e aumentando o grau de segurança para mastigar com 2 implantes sustentando uma dentadura. Uma outra opção são 2 implantes sustentando uma barra em que a prótese se encaixa com um clipe sobre essa barra construída para ficar apoiada nesses implantes. Uma outra opção de tratamento para recuperar todos os dentes perdidos no arco inferior, na mandíbula, é inserindo mais implantes e se fazendo próteses fixas, que é o que a gente tem nesse exemplo aqui, é o que a gente tem aqui, onde se insere de 4 a 6 implantes e aí consegue se recuperar todos os dentes fazendo uma prótese fixa, ou seja, ela é parafusada e ela não é removida para higiene pelo paciente. Ela pode ser removida periodicamente pelo cirurgião dentista que realizou o tratamento. Então essas são as 2 opções principais de tratamento para recuperar os dentes perdidos na mandíbula com implantes dentais. Uma móvel, em que se coloca 2 implantes e se encaixa a prótese, mas ela pode ser retirada para higiene pelo paciente. E essa outra opção com mais implantes de 4 a 6, em que se faz uma prótese fixa, recuperando o arco todo de forma fixa, onde o paciente vai fazer a limpeza dos dentes dentro da boca. A opção de recuperar os dentes perdidos no arco de cima, superior, quando se perderam todos os dentes, também tem 2 opções. A primeira opção, prótese encaixada nos implantes, prótese móvel, em que é possível se utilizar, utilizando 4 implantes, se fazer o encaixe da prótese superior, uma dentadura,
sobre esses implantes. Em muitos casos, se fazendo esse tipo de prótese, se tira o céu da boca tapado que a dentadura necessita, porque ela não é apoiada na mucosa, ela é apoiada no encaixe sobre os implantes. Então, com 4 implantes se consegue recuperar a mastigação de forma muito segura. Tem vários tipos de estruturas, mas basicamente podem ser 4 implantes para a dentadura encaixar sobre os encaixes nos implantes, ou 4 implantes com a construção de barras para a prótese encaixar como se fosse um clipe na barra para aumentar a segurança. Nessas duas opções, o paciente tira a prótese para limpeza em casa. E uma segunda opção de recuperar os dentes na região do arco superior com implantes é com 4, 6 ou 8 implantes em que se recupera os dentes perdidos, o arco todo, com uma prótese fixa. Ou seja, pode ser uma prótese fixa sobre 4 implantes, uma prótese fixa sobre 6 implantes ou várias próteses fixadas sobre 8 implantes. E com isso se consegue recuperar o arco inteiro com implantes de uma forma muito segura. Essas são as opções principais de recuperação de dentes com implantes no arco superior. Então eu quero agradecer o senhor, a senhora, por ter assistido esse vídeo. Eu espero que essas informações tenham sido úteis e no próximo vídeo dessa série eu quero falar com o senhor e com a senhora sobre uma oportunidade que eu quero oferecer aqui dentro do consultório. Essa é uma oportunidade muito importante, muito interessante e ela vai ficar por um tempo limitado. Por isso eu quero convidar o senhor e a senhora para nos acompanhar. No próximo vídeo eu vou passar mais detalhes sobre essa oportunidade, para que no futuro nós possamos conversar e o senhor e a senhora pode ter a felicidade de ter recuperado o seu sorriso de forma muito segura e confiável. Um grande abraço e até o próximo vídeo.